Meu Deus, bom dia, Paz de Cristo para os irmãos aqui da live. Deus abençoe cada vez mais. Quero convidar você, irmão, a participar desse ensinamento de hoje, né, agora de manhã, que tem por tema uma pergunta, né, o que é ingratidão? Aí vamos estudar um pouco sobre isso, né? É muita informação, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, quero compartilhar com vocês, né? Juntamente com os irmãos aqui na casa. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Juntamente com eles aqui, com vocês que vão participar da live, né? Vem comigo, vamos lá estudar um pouquinho. Deus é bom, o pão não vale um bombom. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vou pedir o Maico aí para fazer essa leitura para nós. Lucas capítulo 17. Capítulo 17, versículo 11 ao 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para glorificar a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, o médico Lucas, ele escreve aqui um acontecimento que, segundo a própria palavra que relata, no versículo 11, Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Ou seja, dois povoados. Na verdade, assim, os samaritanos, irmão, eles não se dão com os judeus, nem os judeus se davam com os samaritanos. Para quem não sabe o porquê, os samaritanos eram um tipo de um judeu que se misturou. Por que se misturou? Começou a haver um casamento misto, né? Eles não honraram mais aquela questão da genealogia, da raça judaica, e começaram a casar, né, com outros povos. Então aí o povo judeu, eles agora não era para o judeu puro, não era mais aquele judeu legítimo, judeu puro. Ou seja, eles não honraram a cultura, não honraram a tradição. Então, os samaritanos, eles eram judeus, só que não era um judeu para eles, um judeu puro. Então, por isso que os samaritanos eram rejeitados pelos os judeus, né? E é tanto que lá em João capítulo 4, quando vai falar que Jesus está próximo ao tanque de Jacó, e vê uma mulher pegar água, e é uma samaritana, e Jesus pede água. E ela olha para Jesus e diz assim: tu sendo judeu e pede água, tu sabe que o judeu não gosta do samaritano. Né? Então, assim, você vê cada relato, e a gente vai ver aqui também. Só que a Bíblia diz que quando Jesus está
indo para Jerusalém, ele passa entre duas regiões, entre as regiões da Samaria e da Galileia. Só que, diante dessa região, a Bíblia vai apresentar 10 leprosos, 10 pessoas doentes, 10 pessoas, irmãos, precisando de uma cura, precisando que alguém ajudasse eles. Irmão, é interessante, ó, que uma pessoa quando pegava lepra e era identificado pelo sacerdote, e ali não tinha cura. Ou seja, agora você imagine, se tinha família, tinha que deixar família, se tinha emprego, tinha que deixar emprego, se tinha posses, tinha que deixar, caso fazenda, casa, dinheiro. Irmão, tinha que largar tudo e agora ir morar praticamente num deserto. No deserto. E quando passasse perto de alguém ou alguém passasse perto, tinha que colocar a mão na boca assim e declarar bem alto: eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. Para identificar que aquela pessoa ali é uma pessoa contaminosa. Ela tem uma doença que ela contamina. Agora você imagina, irmão, fazendo uma reflexão hoje. Quase que eu ia enveredando para esse lado, mas graças a Deus eu dei ouvido à voz de Deus, o chamado, e me apeguei com essa oportunidade que eu abracei e abraço até hoje. Mas você imagina uma pessoa que constrói, irmão, uma família, com maior dificuldade, consegue a sua casa própria. Ou seja, ela tem uma vida, irmão, que é uma vida que muitos desejam. Ter uma família estruturada, uma casa própria, ter um lado financeiro, dizer assim, estável, né? Para que possa sobreviver. Só que, de repente, irmão, a pessoa começa a enveredar por certos caminhos. Aí se envolve, às vezes, com a droga, com a cachaça, se envolve com prostituição, adultério, que são coisas que levam muitas das vezes a pessoa a ter percas. Agora você imagina, irmão, igual esses 10 leprosos. Igual aquela mulher que passou 2 anos de recuperação, foi para passar 8 dias. Igual Simão, Mateus capítulo 8, que era um leproso que esperou Jesus descer do monte. E perguntou a Jesus: se tu quiser, tu pode me curar. E a Bíblia, ela mostra que aquele Simão que estava leproso era um homem que um dia teve condições, teve família. É tanto que quando Jesus cura ele volta para a família, ele volta, assume o que ele tinha e ele faz um jantar para Jesus, que é na hora que Maria derrama o perfume sobre Jesus, lava os pés de Jesus com a lágrima, chuva com o cabelo. Vocês já ouviram essa história, né? Então é esse Simão de Mateus capítulo 8. Agora você imagina, irmão, aí eu construo uma família, eu construo uma vida, mas aí agora eu estou vendo enveredo pelo caminho que lá na frente eu vou perder tudo isso. Faz uma reflexão disso aí. Aí eu estou num lugar que eu estou dizendo assim: eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Praticamente eu não tenho. Por quê? Porque entrou uma doença na pessoa que afeta todos aqueles que muitas das vezes rejeitam essa doença. Não consegue conviver. E agora, eu tenho casa e não tenho, eu tenho esposa e não tenho, eu tenho filhos e não tenho, eu tenho neto e não tenho. Eu tenho uma profissão e não posso exercer. Por causa de quê? Da doença da cachaça.
da doença do crack, da maconha, do pó. Imagine, vou carregar o resto da minha vida, irmão. Se eu não conseguir ter um encontro com Jesus, me libertar, vou carregar na minha vida, irmão, o sentimento de que eu já tive. Só que agora eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu não convivo. Eu não convivo. Igual uma pessoa, um pastor, a gente estava aqui numa confraternização, o pastor presidente estava até aqui, e esse outro pastor, conversando com o pastor, e estava dizendo, quando eu estava no presídio eu evangelizava, no presídio eu fazia culto, no presídio eu discipulava, no presídio eu fazia isso. Olha só, irmão, 7 anos depois, né? Estava 7 anos já fora do presídio. E ele conversando com o pastor, dizendo que no presídio eu fazia isso, fazia isso. Quando ele terminou, o pastor só fez uma pergunta para ele. E hoje você não faz mais nada disso? Aí, ó. Então, quer dizer, tem pessoas que só vivem do passado. Não, se nós não tiver cuidado, isso pode acontecer conosco aqui dentro. E não é isso, irmão, que diante de Cristo, Cristo quer que a gente viva. Jesus veio, irmão, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos dar outra oportunidade. Veja o Gadareno, irmão, Marcos capítulo 5, Gadareno, irmão. Chegou uma situação que o Gadareno não tinha mais com quem pudesse ajudar o Gadareno. Segundo a Bíblia, já tentaram prender ele, não conseguiram, amarrar ele, não conseguiram, ajudar ele, não conseguiram. Aí ele foi o quê? Morar no sepulcro, aí ele era um terror. Chegou ao ponto que ninguém podia mais ajudar ele, mas ele tinha família. Mas não poderia ir para casa, não poderia ir para a família. É tanto que quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus liberta ele dos demônios, ele fica sã. A Bíblia diz que agora dão roupa para ele, então ele vivia nu, deu roupa para ele. E quando Jesus entra no barco para ir embora, ele quer entrar no barco para ir com Jesus. Jesus disse, não, você não vai comigo. Você vai voltar lá para Decápolis. O nome Decápolis significa 10 cidades. Olha o que Jesus disse, volta para a tua família e dá testemunha aos teus o que Deus fez na tua vida. Olha aí. Ou seja, o cemitério não era morada dele, a rua não era morada dele, tá? Ele tinha uma morada, ele tinha uma família, só que diante da doença que ele estava, ele não poderia voltar para casa. E quem que queria aceitar ele daquele jeito? Jamais. Quem é que quer aceitar uma pessoa, irmão, que passou um tempo da vida dando trabalho em casa por causa da cachaça, da droga? Quem quer aceitar, irmão? Ninguém. Então, olha o que Jesus, e é lindo isso, Jesus disse, olha, volta para a tua casa e dá testemunho do que Deus fez na sua vida. Então, primeiro tem que ter um encontro com Jesus, primeiro tem que aprender, porque a Bíblia diz que ele senta e Jesus começa a instruir ele, começa a ensinar ele. Como é que Jesus ia ensinar ele com a mente escravizada pelo inimigo? Ele não ia entender nada. Então, qual foi o primeiro processo? O primeiro processo foi a libertação, para depois ir para o discipulado. Então, esse é o grande problema. Tem pessoas que chegam aqui e não é liberta. E já quer ser discipulado. Aí o inimigo, irmão, ele atrapalha a mente da pessoa nisso aí. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele sabe como trabalhar e nós precisamos entender como ele trabalha. Então eu mostrei para você alguns casos a qual Jesus ajuda, Jesus liberta, Jesus transforma. Alguns casos para você ver, irmão, que levam uma pessoa, irmão, a se enveredar pelo algo
que atrapalha ela conviver com a sociedade, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, no trabalho. Aí, muitas das vezes, o que resta para ela, ou onde ela procura? A rua. Mesmo assim, nem todo. Nem todo. Aí agora surgiu o escape. Qual o escape para esse tipo de pessoa? Casa de recuperação. Casa de recuperação. E muitas das vezes a pessoa passa um tempo na casa de recuperação e sai, só que não tem mais para onde ir. Para onde é que ela volta? Para a rua. Muitas das vezes para a rua. Na verdade, muitas das vezes, para as pessoas acreditarem em nós, precisamos passar por uma avaliação, como aqui o sacerdote avalia a pessoa, assim é a família, avalia a pessoa. A Cicana estava como aqui, estava bem, estava frente à droga. Depois foi para a rua, caiu na mesma coisa de novo. Muitas das vezes há uma diferença muito grande. Eu acredito assim, né, pastor? Tem duas formas da pessoa sair da clínica. Uma pelas pernas dela por livre, pela vontade, e uma pelo pastor. Olha, você está pronto, você está preparado, vou te dar a benção, você pode vir aqui. Porque às vezes se o cara não estiver aqui dentro, ele pode estar firme. Mesmo o pastor dando a benção, abençoando a pessoa ir embora, você terminou o seu tratamento. Ele viu a primeira esquina ali, os demônios estão tudo esperando na esquina ali, ó. Olhou pro lado, acabou. Se o cara não tiver aquela comunhão mesmo. Na verdade, assim, ó, tem lugares como igreja, ela ensina os princípios. Só que, assim, no dia a dia, onde eu estou, aí eu tenho que colocar em prática esses princípios. Igual aqui nós temos os princípios. Né? Ó, você vê, ó, um ambiente igual esse, irmão, onde tem a oração de manhã, a oração de noite, onde tem o ensinamento de segunda a sábado, onde tem o jejum na quinta, fora o voluntarismo. Que se a pessoa quiser jejuar outros dias, tem as orações que a pessoa faz, que são as suas orações particulares. Estou falando que a casa proporciona. Né? Nós vamos para a sede de São Paulo uma vez por mês, o segundo domingo do mês. Passo o dia lá, bênção, ceia, tal, né? Temos os cultos aqui, que são cultos aleatórios, não é fixo, mas sempre tem. Então, um ambiente propício para que a gente possa ter um encontro com Deus. Mas muitas das vezes não é isso que acontece aqui. Que é justamente o que Deus colocou no meu coração para trazer um ensinamento para nós sobre o que é ingratidão. Porque muitas das vezes não é como era para funcionar. Nós podemos ter um exemplo disso de Adão e Eva no paraíso. Irmão, quem foi que criou Adão e Eva? Foi Deus. Quem foi que criou o jardim no Éden? Deus. Quem foi que proporcionou todo o alimento para Adão e Eva? Deus. Pronto. Aí olha o que é ingratidão. Aí chega outra pessoa, vou usar essa expressão aqui, vou usar essa expressão assim, ó. Chega outra pessoa, aí uma pessoa que se rebeliou do céu, uma pessoa que não deu ouvido a Deus e uma pessoa que não se arrependeu. Aí ele agora entra no paraíso e agora vai levar um casal a fazer a mesma coisa que ele fez no céu. Aí olha só agora, o que é ingratidão? É eu deixar de dar ouvido àquele que é para me ouvir, obedecer, para dar ouvido ao desobediente. E
uma pessoa pior do que eu. Então isso é ingratidão. O que é ingratidão? Eu receber uma pessoa aqui, e aí eu recebo a pessoa, estou cuidando da pessoa, estou ajudando a pessoa, eu estou ajudando essa pessoa a ter vida de novo, esperança. E quando de repente essa pessoa se alia com outro aqui que não quer nada. E quando der fé, está contra a casa, contra o líder, contra até próprios outros colegas que querem vencer aqui dentro, está falando que é certo. Então aí entra o quê? Ingratidão. Só que eu estava estudando sobre a ingratidão e eu peguei muita informação muito interessante, que me chamou a atenção. Mas, segundo esse tema, o que é ingratidão? Eu trouxe um pouco na introdução para abrir o entendimento da gente, para que nós possamos entrar dentro do ensino. O que é ingratidão? A Bíblia retrata a ingratidão como uma doença da alma. Um pecado que se manifesta na falta de reconhecimento do bem recebido, levando ao orgulho e afastamento até de Deus. E se nós for ver na Bíblia pessoas a qual Deus se afastou delas, a gente podemos ver Saul, o rei Saul, que Deus colocou ele à prova, que ali Deus ia confirmar o trono dele, e ele não espera o profeta Samuel, que era sacerdote e juiz também, e só Samuel tinha esse poder para poder sacrificar os animais e ali levar a adoração a Deus. Como Samuel se atrasa e Saul agora, entre a murmuração, a reclamação do povo e a espera do sacerdote, que agora ele, como rei, ele vai fazer abuso de poder. Como eu sou rei, então eu vou sacrificar os animais. Só que ele não era sacerdote, então ele não podia fazer isso. E quando ele está sacrificando, quem é que chega? Sim. Sacerdote. Samuel. E Samuel, aí Saul vai se justificar. Esse é o grande problema do pecador. Ele não reconheceu o seu pecado, ele se justificar. Ah, você demorou, o povo tudo reclamando, murmurando. Em tempo do povo aqui me engolir, e eu pensei que você não vinha mais, então eu fui sacrificar. Aí o profeta disse assim: tu és louco, tu fizeste doidice. Hoje o teu trono foi reprovado, porque Deus colocou tu à prova. Porque aquilo que não é para me fazer, irmão, não é para me fazer. Ah, mas fulano não está aqui, não faço. Eu vou lhe dar um exemplo muito grande. Eu coloco um exemplo básico aqui para nós. Eu pego muitas pessoas disso aí para ver se ela é obediente ou não. Eu coloco o controle ali, está ali a televisão. Mas a internet ali parou. Só que assim, é explicado, irmão. Não pegue no controle. O controle tem uma pessoa certa para pegar. Por quê? Até mesmo porque eu já tive experiência de pessoas quebrar o controle e fazer reunião e na hora eu perguntar não foi ninguém. Então, quando a gente direciona uma pessoa, se deu problema, então a gente tem como ir tratar com a pessoa. Você é o responsável, irmão. Mas não. Aí vão mexe, quando quebrou, não foi ninguém. Aí o que foi que eu tive que fazer nisso? Então não foi ninguém? Então tá bom.
Então eu vou trazer uma disciplina para todos. Pastor, por causa de um todos... Muitas das vezes tem gente aqui que sabe quem foi e não quer dizer. Então, já que não foi ninguém e o controle está quebrado, vou disciplinar todo mundo. Passar tantos dias sem televisão na casa. Pastor, mas isso é certo? Davi pecou, quem foi que pagou o preço? Israel. Muitas das vezes os reis pecavam e quem que levava o pato? O sacerdote pecava. A liderança, o povo pecava, quem que levava o pato? O povo. Muitas das vezes alguns irmãos de Israel pecavam, quem que levava o povo? Levava o pato? Todo Jerusalém. Então olha só uma coisa básica. Isso aqui, irmão, não pode mexer. Mas travou, o pastor não está aqui, ou quem está responsável não está aqui, ou foi lá embaixo, está fazendo alguma coisa, aí eu vou lá e... Puf. Aí eu chego e digo assim, eu sei que mexeu na televisão. Irmão, quem foi que mexeu aqui, irmão? Ah, não foi eu não. Não foi eu não. Então foi um capeta que veio aqui e mexeu. Ou seja, a pessoa não é nem homem para assumir. Então, uma pessoa dessa, ela é muito ingrata. Quando ela não obedece, que é para obedecer. Nós vamos ver aqui. Eu já trouxe um personagem, Saul. Já trouxe mais dois personagens, Adão e Eva. Aí vamos lá. O que a Bíblia diz sobre a ingratidão? Primeiro, ela é um pecado. Ingratidão, ela é um pecado. Ela é um pecado. Ela é um pecado. Por que ela é um pecado? Vou te dar um exemplo. Hoje, o Francisco, estou encaixando ele na monitoria. Estou encaixando ele, tá entendendo? Para ele dar fruto como monitor. Só que aí o pastor Gilcilano, no domingo, vai para a sede de manhã e só volta de noite. Dê esse celularzinho aqui. Ô, Francisco, esse celularzinho vai ficar com você, é celular da casa, tá? Esse celularzinho aqui está na tua responsabilidade e só você pode fazer ligação nela. Segura aí. Aí eu não estou aqui, aí o Mário disse assim, Francisco, me empresta para mim fazer uma ligação rapidinha para minha mãe, mano. Aí vai, entrega ele. Pronto, entregou. Ó, não fala nada pro pastor não, viu? Não fala nada pro pastor não. É só entre nós dizer que não está aqui, é coisa rapidinho. Vai morrer entre nós aqui, viu? Não, fechou, é mais. Coisa de amigo, só não pode saber. Mas não deixa ninguém saber, não. Fechou. Entrega ele agora. Não deixa também. Pronto. Aí olha só. Aí a mãe do Mike vai ligar para mim, dependendo do que ele conversou com ela. Eu estou falando de coisas que já aconteceu aqui na casa. Já aconteceu. Aí a mãe do Mike liga para mim, pro meu celular. Oi, Benção, tudo bom? Tudo bem. Ô, pastor, vem cá, o Mike ligou para mim, ia ser assim, o que está acontecendo aí? Ligou para a senhora, quando? Hoje. Hoje? Se eu não estou nem na chácara. Não, mas ligou lá do celular lá. Ah, tá bom. Ó, faz o seguinte, me passa esse número aí que ele ligou. Aí quando ela passa, olha o número da onde? Da casa. Tá? Aí, por isso que o Francisco, ele é um ingrato. E ingratidão é pecado. Ele praticou um ato de pecado. Porque no sábado eu não libero a ligação para todo mundo. Quem quer. Dia de sábado é liberada a ligação. Aí, olha só, aí no domingo eu não estou aqui. Aí, olha só, veja bem, além do Francisco ser ingrato, e é um pecado, agora, que confiança eu vou ter nele? Nem isso. A confiança para si
a pessoa pegar confiança é rápido. Para perder é mais rápido ali, para conquistar de novo que está dificuldade. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu tinha um rapaz aqui, um monitor aqui, e esse monitor, aí tinha uma máquina de lavar que era do Alex, lembra só disso? Que era do Alex. Aí o outro, um deles que foi embora ontem, não vou citar o nome, chegou para ele e disse assim, ó, o pastor não está aqui, irmão. Liga aquela máquina lá, bora lavar nossas roupas lá, o pastor não vai ver não. Aí esse monitor olhou para ele e disse assim, irmão, o pastor não vai ver, mas Deus vai ver. E outra, e se eu for fazer a coisa errada aqui, irmão, eu estou melhorando o que o meu tratamento aqui? Você não vai fazer. Olha o que foi que ele disse. Eu vim para cá para me tratar, e como é que eu vou melhorar? Se eu estou diante de um líder espiritual fazendo o que é errado quando ele vira as costas. Aí esse outro ficou com raiva dele. Então vai faltar esse tipo de pessoa aqui? Não vai. Aí, por o monitor ser justo, ser direitinho, aí vai ser levar o nome de babão, puxa saco. Ah, não, você não vai ganhar nada aqui com isso. Ah, tu vai ver, tu errar aqui, tá entendendo? Aí cometeu o toco. Por oportunidades é você que vai. Então, assim, viu o que é ingratidão, só Deus? Viu o que é ingratidão, Rodrigo? Viu o que é ingratidão? Mas que viu o que é ingratidão? Aí nós temos que ter cuidado, porque o diabo sempre ele vai usar aquele que está do nosso lado para nos levar a ser ingrato. Vai ficar fazendo na cabeça até ganhar a pessoa. Só que veja bem agora, vamos identificar uma pessoa ingrata. Pastor, como identificar uma pessoa que é ingrata? Ou seja, nesse segundo, vou colocar assim como primeiro tópico, falamos aqui sobre a questão do pecado, a ingratidão. Agora, nesse segundo tópico, vamos falar um pouco sobre a característica de pessoas ingratas. Característica de pessoas ingratas. A Bíblia descreve pessoas ingratas como pessoas que, primeiro, murmuram. Tudo que ela faz é murmurar. Ela murmura. E acontece muito isso em casa de recuperação. Acontece muito isso dentro da igreja com os obreiros. Está entendendo? O cara está lá varrendo o salão, está lá, fulano ali só conversando. Mano. É doido. Cadê o pastor que não vê isso? Está entendendo? Mas, fulano, pega a vassoura, vem varrer aqui. Aí lá vai o besta varrer. Está entendendo? O outro lá só enrolando. Irmão, eu aprendi uma coisa na minha vida, que Deus não é ingrato. Deus não é ingrato. Deus vê aquele que faz e aquele que não faz. Aquele que faz com um coração voluntário, com amor, e aquele que faz murmurando. Ou seja, eu aprendi o seguinte, faça a sua parte. Porque quando vem a bênção, Deus ele não troca. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas que a gente colhe aquilo que a gente planta. Aí veja bem, a Bíblia descreve pessoas ingratas como pessoas que primeiro murmuram, outras reclamam, outras seguem os seus maus desejos, outras são vaidosas e outras bajulam os outros para obter vantagem. Bajulam os outros para obter vantagem. Ou seja, pastor, é fácil identificar uma pessoa ingrata? É. Principalmente eu que faz muitos anos que trabalho numa área de tentar ajudar o próximo. E eu imagino se vocês vissem aqui, eu na cozinha, fazendo a comida, eu dizia assim, poxa, vou embora daqui. Poxa, meu, vou fazer comida aqui, quando é fé, um cara feia,
outro rebate comigo quando eu vou falar alguma coisa. E eu aqui, ó, nem lazer não tenho, tá? Nem passar um domingo com meus filhos, com meus netos, e fazendo comida aqui para esse povo aqui, meu. Agora você imagina, irmão, o que eu estou ganhando diante de Deus? É melhor que eu fosse embora do que eu estar aqui dessa maneira. Dessa maneira. Agora vamos lá, o bajulador. Pastor Gino é uma bênção. Pastor Gino é um homem de Deus. Não, Pastor Gino. Ah, meu irmão, me falar mal do Pastor Gino perto de mim, tá entendendo? Vai ver, né? Não, Pastor Júnior é o semideus. Só que nisso é uma falsidade. Estou querendo tirar aproveito dele. É aproveito dele. Porque a prova tão grande é quando eu precisar dele, eu levar o nome dele. Como é que eu vou ficar? Aí o bajulador, quando ele leva o não, ou quando ele é contrariado, aí, irmão, vou dizer uma coisa para você. Cadê o bajulador? Então, nós temos que ter cuidado para que você, nós, irmão, não vemos cair nessa cilada de se tornar pessoas ingratas. Ó, eu me lembro muito bem, irmão, e isso serviu como lição, vou falar de mim, foi um grande erro meu. O pastor Júnior, uma das viagens lá missionárias para o Ceará, ele me levou. Olha só, irmão, olha só, a gente vai de avião, vem de avião, nós não tem gasto de nada lá, é tudo pago pelo ministério. É tudo pago, irmão, pelo ministério. Imagina aí, você vai de avião, você tá lá, come, né? Tem um dia que ele libera a gente vai pra praia. Tem um carro para nos levar, para nos trazer. Ó, que bênção, irmão. Certo que a gente vai fazer a obra de Deus. A gente tem que ir, tem que fazer a obra de Deus, tem que pagar. Mas olha só, você não está pagando nada. Aí nós estávamos na casa de onde nós se hospedou, que lá tem a piscina, a casa, tem a piscina e tem tipo assim, o refeitório, né? E a casa do refeitório, que é a cozinha. Fora dos quartos de dormir. Aí o pastor pegou e disse assim, que é de costume as pessoas, cada um fazer uma coisa. Pastor, o senhor lava aquela louça ali? Meu, sabe o que foi que eu disse para o meu pastor? Não, pastor, é um bocado de louça, a louça de ontem ali, ó, ali, eu não vou lavar não, meu. Aí é um bocado de coisa aí, está feito todo mundo. Né? Só porque tinha louça de outro dia que foi colocada de molho e não lavaram. Aí na louça da janta, aí o pastor me designou para me lavar. E eu disse para ele que não ia lavar, que tinha louça até do outro dia lá. Você está entendendo? Agora vamos lá, irmão. Olha que pessoa ingrata eu sou, irmão. Olha só. Vai de avião, volta de avião sem pagar R$1. Passa 10 dias no Ceará sem ter gasto de nada. Tem um dia de lazer para nós, um carro liberado para nós. Aí é a função da gente, que a gente está como missionário, um pega uma vassoura para varrer, outro lava banheiro, outro lava louça. Você está entendendo que isso é um trabalho missionário. Aí o líder pede uma coisa, o liderado faz o quê? Isso aqui, ó, ingrato. Eu fui ingrato. Eu entrei nessa área aqui, ó. Murmurei, reclamei, segui os meus próprios desejos, fui vaidoso.
Mas eu bajulava o pastor. Eu estou falando de mim, irmão, que isso aconteceu comigo. E a gente só cai no mesmo erro, às vezes, se a gente quiser. Agora, como é que não fica um líder desse, irmão? Como é que não fica o coração? Além de ele ser desrespeitado na frente das pessoas. Do liderado não receber uma ordem. Olha a ingratidão. Muitas das vezes nós somos assim. Quantas pessoas eu recebo aqui é desse jeito? Faz uma coisa murmurando, faz uma coisa reclamando, bajula, mas esse bajulamento muitas das vezes é para obter algo que favorece a si. Você está entendendo? Ou seja, acontece muito isso aqui dentro, irmão. E eu não estou isento disso. Dei um testemunho de mim mesmo, que aconteceu comigo, que eu fiz isso. E isso é um pecado. E isso, irmão, é aquilo que Adão e Eva fez no paraíso. Irmão, ser grato, irmão, ser grato é você, irmão, se disponibilizar na gratidão e dizer assim, eu não tenho como pagar, mas eu tenho como ajudar. Jesus e a gratidão. Ó, olha só outra coisa aqui para vocês. Isso aqui serve como lição para mim, para vocês estarem na live. Eu fui dar a oportunidade da pessoa aqui para monitor. Só que eu não levanto ela diretamente como monitor. Como auxiliar, para ir trabalhando ela, para na frente ver se encaixar para ser monitor. Beleza. Aí eu estava até sentado ali conversando com minha esposa, nós estávamos conversando no áudio, e essa pessoa chegou e disse, pastor, posso conversar com o senhor? Eu disse, não, eu estou conversando com minha esposa. Não, mas ela pode ouvir também, tem problema. Então tá bom, bota a cabeça, eu ouvo tua cadeira. Aí, olha só a conversa dessa pessoa. Pastor, é porque é assim, ó, já que eu estou ajudando o senhor, né, então assim, o senhor devia agora me deixar isento de certas coisas e liberar. Aí ele falou o que ele queria. Aí, quando ele terminou, eu disse assim, você terminou, filho, de falar? Eu terminei. Aí eu disse assim, ó, para começar, filho, você não é monitor. Eu disse para começar, você não é monitor. Outra, você está me auxiliando voluntário. Se lembra que você chegou para mim e você que se ofereceu, não foi eu que te chamei. Foi você que se ofereceu. Então, até quando eu entendo que você se ofereceu, então você é um voluntário. Por mais que também eu te chamasse, mas eu te chamar e te pergunto, você quer, irmão, ser um voluntário? O que é ser um voluntário? O voluntário ele não exige nada. Pelo contrário, ele tem que seguir mais a regra rigidamente para quem ele estiver mandando não, auxiliando, possa respeitar ele e entender que ele está fazendo certo, que ele é exemplo. Ele é seu exemplo. Aí eu peguei e disse para ele, disse assim, agora eu entendi, na frente da minha esposa, agora eu entendi o porquê que você se ofereceu para me ajudar, por causa das regalias. Até listinha em algumas coisas. Puxou o saco do pastor, puxou o tapete. Exatamente. Então você entendeu? Então tem muita gente, irmão, que muitas das vezes você não conhece a intenção do coração. Mas um dia a intenção do coração vai ser revelada. O bajulador, irmão, um dia ele vai prestar conta, vai cair por terra, ele vai revelar realmente que ele não é aquilo. Que o senhor falou, as máscaras, né, pastor? As máscaras, exatamente. A pregação que o senhor deu um dia, as máscaras. É que nem eu falei ontem, no mesmo assunto, se for para mim ajudar o pastor, para mim ficar isento de algo, eu não quero. Eu não quero porque é da minha índole. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, deixa eu explicar uma coisa aqui para você.
Hoje você está com esse pensamento. E é isso que nós temos que ter cuidado. Sim. Amanhã é outro dia. É isso que eu quero trabalhar para. Porque veja bem, eu conheço pessoas de irmão de sangue. Começar bem e terminar mal. De terminar mal. Dele ser um pastor de uma, vamos supor, de um Bragança Paulista. Ele vem enviado pelo pastor presidente dá os primeiros pontapés e a pessoa vai crescendo, abre outra igreja ali, outra igreja ali. Vamos supor, o cara está com 9 anos aqui dentro. Ele está com 5 igrejas aqui. Só que agora ele diz que não entrega mais as igrejas para o pastor presidente. O próprio irmão de sangue. E ele praticamente toma e agora vira o pastor presidente daquelas 5 igrejas que não é dele. Mas no começo era irmão para cá, é benção, ai fulano, ciclano. Então por isso que eu digo para você, irmão. Tá? Não importa como começa, importa como ter. Hoje nós estamos aqui, ó, em união, em paz, mas amanhã será se nós vamos estar com essa união, aí onde o diabo entra. Eu vou entrar de tudo quanto é maneira. Aí onde o diabo entra. Ah, essa não é minha índole. Mas, irmão, espera o dia de você ir embora. Espera você se acomodar aqui com 1 ano, 2 anos, você como monitor, 3 anos. Tá entendendo? Porque o meu pensamento hoje pode ser um, daqui a 3 anos já pode ser outro. Tá entendendo? Hoje, o líder falar, abaixa a cabeça. Daqui a 1 ano, o líder falar, tá entendendo? Não, mas agora não é mais assim, não. Já tem 1 ano aqui já. Você entendeu? Então eu trabalho muito nisso aí, irmão. Observa a pessoa, não é só na entrada, na saída também. Agora vamos lá, o perigo da ingratidão. Nós identificamos aqui que a ingratidão é pecado. Nós identificamos aqui quais são algumas características do ingrato. E o perigo da ingratidão. Olha só o perigo da ingratidão. Eu vou ler uma passagem que está aqui em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio é o 5º livro do Velho Testamento. Eu vou ler aqui nessa tradução, ela deixa bem explicado. Capítulo 8, versículo 11 ao 18. Olha o que vai dizer aqui. Ó. Aviso contra o orgulho. Aviso contra o orgulho. Olha o que vai dizer aqui. Ó. Nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas, onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tome cuidado para não ficarem orgulhosos e esqueçam o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou para aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto, Deus fez sair da água, da rocha bruta. O vento. O vento aqui. O vento tá forte aqui em Bragança, que virou até câmera. O vento tá forte aqui, viu, gente? Não é só em São Paulo não, viu? Tá filmando lá, ó. Tá filmando o quê? A natureza de Deus. Vamos lá, gente. Versículo 15. Ele os levou por aquele enorme e perigo deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. Ele lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam.
Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. Ó, tem coisas que a gente passa por prova, por luta, mas para que Deus possa nos abençoar mais tarde. Deixa eu pegar um encaixe nisso aqui. Talvez você aí na live que está participando, está passando por provação, por luta. E olha a palavra que Deus está mandando dizer para você. Essa provação, essa luta, é para que Deus venha te abençoar mais tarde. Então é necessário passar por isso, como o povo aqui que Deus tirou do Egito, fez passar por tudo isso. Só que depois do que eles passaram, eles conseguiram contemplar, irmão, a terra que mana leite e mel. Aleluia. Então, após a luta, a provação, se você passar fiel a Deus, Deus vai te dar a tua vitória. Amém? Aí o versículo 17. Portanto, não pense que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembre do Senhor nosso Deus, pois é Ele que lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servir outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Ou seja, irmão, o perigo da ingratidão, a ingratidão para com Deus. Você vê o que a palavra de Deus disse aqui? Deus abençoa, por mais que você conquiste a sua casa própria, o seu carro, conquiste o ouro, a prata. Nunca se esqueça de Deus, que é Deus que dá força para a pessoa. Mas aí, na minha crise, na minha luta, na minha dificuldade, eu busco a Deus. E depois que eu conquisto aquilo que eu quero, agora eu esqueço de Deus. Agora imagine, irmão, uma pessoa viver sem Deus. Se com Jesus está difícil, imagina sem Ele. Então está vendo o perigo de esquecermos de Deus quando achamos que não precisamos mais de Deus? É os 9 leprosos que foi lido aqui, que é o texto. 10 leprosos de longe diz: Senhor, Mestre, ajuda-nos. Jesus diz o quê? Vai te apresentar ao sacerdote. O que Jesus quis dizer? Vocês já estão curados. Quando eles vão de caminho, um olha para o outro e diz assim: você está curado. O outro diz: você também, você está purificado. Só que veja bem, irmão, dos 10, só um volta para prestar gratidão a Deus. E quem é que volta? Um samaritano. Ou seja, um estrangeiro. E Jesus pergunta: cadê os 9? Não foi 10 que foi curado? Jesus disse: foi 10 que foi curado. Irmão, e é uma pergunta para você que está precisando de uma cura, de uma libertação, que você está precisando de algo de Deus. Se Deus te der agora, o que você vai fazer depois? Nós aqui, irmão, sair daqui hoje, para onde é que você vai? Qual é, irmão, a quem você vai agradecer? Pela tua cura, pela tua libertação. Eu acho interessante que tem gente que passa 6 meses aqui, irmão. Está repreendido, está queimado, sei que Jesus tem poder, aquela coisa toda, oração, Bíblia, está entendendo? É aquela coisa toda. Aí quando sai daqui, irmão, lá mesmo na saída,
já passa no boteco. Porque a família sabe que o fulano está indo embora. Aí quando é de noite, alguém liga. Pastor, Poxa, pastor. fulano foi embora mesmo? Daí eu disse, foi de manhã, tal hora, não liguei para você. Não, porque até agora não chegou. Passou 6 meses, glória a Deus, está arrependido, queimado, sem inclusive de poder e tal. Seria uma bênção, pastor, se a família fosse procurar ele. Ele está dentro de uma igreja, né? A pessoa, é tudo que a família gostaria de ver, mas o Deus sempre é ver o poder. Meu filho, se a família via ele 6 meses na casa de recuperação, como santarrão, como é que vai ver se o cara sai de manhã, o cara maior luta para maior dificuldade para descer do dormitório, para vir para cá, para orar muitas das vezes, irmão, é cara feia, é murmurando, é reclamando, tá entendendo? Que não passa 6 meses esse tipo de pessoa aqui. Como é o Francisco que a família vai encontrar? Um cabo que sai daqui de manhã, vai encontrar de noite, porque o cabo passou o dia todo dentro de uma igreja, irmão. Não, você viajou demais. Não existe isso aí. É o sonho da pessoa, da família, encontrar o cara na igreja. O cara sai de manhã, chegou até de noite. Rodrigo, nem a família vai sonhar isso. A família pensa logo o quê? Se o cara na hora do almoço, mãe, ou pai, ou esposa, ou filho, ou irmão, eu vou aqui comprar um refrigerante, tá entendendo? Meu, já é 1 hora, o cara não voltou com o refrigerante. O que a família já pensa já, Rodrigo? Já pensa. O cara já deu um perdidão. Quanto mais o cara sair de manhã e não chegar de noite, ô Francisco. Meu pai queria sair de noite. O portão já tá com cadeado. Durante o cadeado, que ele vai aprontar. Como é uma... Eu peguei e saí. Eu saí para a igreja às 6h30 da pastoral, perto da minha casa, lá na Bahia. Aí eu cheguei em casa, arrumado. Meu pai, você estava onde? Que isso, que aquilo? Eu falei, meu pai, calma, eu estava na igreja. A minha sorte, que como eu mentia muito, Esse é o grande problema da gente. Como é que vão acreditar? a minha sorte foi que o colega dele, Henrique, estava na igreja lá comigo. Calma, Marconi, teu filho estava na igreja comigo. Ele falou que Deus te abençoe. Tá vendo? De tanta pessoa mentir, às vezes a pessoa fala que vai para um lugar e está indo para aquele lugar, a pessoa não acredita. Ó, logo quando É forte. Logo quando eu comecei a ir para a igreja, irmão, a minha esposa me seguia. Eu dizia assim, eu chegava ao trabalho, me arrumava e dizia assim, vou para a igreja. Minha esposa me seguia porque ela pensava que eu ia me encontrar com outras, né? Com outras. Aí ela me seguia porque pensava que eu tinha outra pessoa. E eu estava usando a igreja como uma desculpa. Então, era a mente dela. Mas quando ela começou a me seguir, viu que eu estava indo para a igreja mesmo, ela começou a ir também. Aleluia. Aí eu disse assim, realmente ele mudou mesmo. A glória de Deus. Eu vou ler mais uma passagem aqui, irmão, e aqui eu encerro. Tá? Sobre agora a ingratidão para com os instrumentos. Nós vimos aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 até o 18, a ingratidão para com Deus. Agora, a ingratidão para com os instrumentos, ou seja, as coisas de Deus. E acontece muito isso. Acontece muito isso. Está entendendo? A pessoa, muitas das vezes, ela está numa obra, ela é designada para me dar algumas coisas que ajudam o trabalho, questão de coisas que é consagrada à obra, e ali a pessoa desvia, tá? Com aquele dinheiro compra cigarro, com aquele dinheiro, vou usar essa expressão, se procura um puteiro, né? Bebe, tudo com o dinheiro que é sagrado. Olha só, aí tem gente talvez na live está pensando assim, tem muito pastor aí que... Não, tem muito pastor também, que se ele não se consertar, ele vai para o inferno. Quem está dizendo que vai para o inferno não é a própria Bíblia. Quem mais falou inferno foi Jesus. Não se preocupe com a vida dos outros, não se preocupe com a vida do pastor, não se preocupe com a vida de obreiro, se preocupe com a sua. Você está falando que é certo, fazendo o que é certo? Amém. Quem está fazendo o que é errado, irmão, vai prestar conta com Deus. Agora não adianta se tu faz coisa errada e está criticando quem faz. Ou seja, o sujo não pode falar do mal lavado.
Ou seja, tira primeiro a trave do teu olho para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão. Irmão, quem faz coisa errada, quem é desonesto, principalmente com as coisas de Deus, se tem pastor que está fazendo coisa errada com o dízimo, com a oferta, com a igreja, com o povo, meu irmão, Se consagra que Deus está voltando. não vai prevalecer diante da presença de Deus. Isso eu lhe garanto. Isso eu lhe garanto. Qualquer um, tá bom? Mas vamos lá, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Olha o que, que diz aqui nessa tradução aqui, irmão. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fazem, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Ou seja, a ingratidão para com os instrumentos de Deus, que inclui pessoas, inclui ambiente. Veja bem, irmão, Salomão consagra uma casa, para essa casa, lá em 1 Crônicas 7,14, diz que o Senhor aceita, e ali é consagrado a casa para todos aqueles que vierem. Aí ele diz, se humilhar, se arrepender, orar, buscar, se converter seus maus caminhos, eu olharei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a vossa dor. Então, tem pessoas, irmão, que não respeitam ambiente, não respeitam lugares, não respeitam pessoas, não respeitam coisas, irmãos, que são consagradas para Deus. E aí, irmão? São pessoas ingratas. São pessoas ingratas. Ó, irmão, tem gente que recebe uma Bíblia, irmão, de presente. Tá na frente, ela vende. Meu pai. E o pior de tudo, vende para ir beber. Minha Bíblia que eu comprei para todo lugar que eu olhei, para qualquer lugar, vou levar a minha Bíblia que teve um testemunho uma vez que o rapaz estava voltando da igreja, aí estava rolando tiroteio. Aí a bala, ele pensou que tinha atingido nele. Aí a bala parou no Salmo 91, naquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Parou certinho, em cima do Salmo a bala. Não matou ele porque parou em cima do Salmo. O escudo dele foi a palavra de Deus. Eu ouvi uma história quase igual essa com um soldado na guerra. Aquela bíbliazinha pequena estava no bolso dele. Ele levou um tiro e a bala não ultrapassou o peito dele. Parou na casa da palavra de Deus. Coisa que vai a chapéu de alma, o chapéu de exército, e é uma virada dele. Você entendeu? Então, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela tem poder, irmão. Ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Agora, só que para nós encerrar, vocês compreenderam o que é ingratidão? Talvez eu e você, nós estávamos até hoje praticando isso, muitas das vezes despercebido. Talvez despercebido. Fazendo alguma coisa reclamando, fazendo alguma coisa murmurando, bajulando alguém, mas aquele bajulamento é para arrancar algo da pessoa, né? Seguindo seus próprios desejos. Pessoas vaidosas, eu fazer isso aí, não está com isso aí não, está pensando que não está cá para isso não. Está entendendo? Vou sujar meus pés, vou sujar minhas unhas, está entendendo? Vou abarrotar meus cabelos. Teve um rapaz que estava comigo falando lá, já que o pastor vai botar para lavar o carro dele, eu falei, eu vou lavar com o maior orgulho na presença de Deus. Aquele rapaz que está ali. Eu falei, eu lavo Fazendo a mesmo. obra, né, gente? Está fazendo a obra. Aí ele ficou quietinho. E ele pensou que eu ia falar, não vou lavar, não. Que eu ia ficar para poder. Muitas das vezes as pessoas que pedem para lavar. Ontem eu cheguei para o Mike, aqui para lá em Seattle, você vê ele contando isso aqui. Você vê, ontem eu cheguei para o Mike, mas dá uma limpeza no meu carro aí. Você quer o quê, filho? Você quer uma caixa de bombom ou quer 20 reais? Olha aí, que engraçado.
falei, eu não quero nada, pastor, porque eu estou ajudando de coração, estou fazendo de coração. Ele falou, não, Marco, mas escolhe, você quer uma caixa de bombom. Eu falei, não, pastor, não quero Aí eu nada. insisti. Na terceira vez eu peguei e falei, pastor, eu quero 20 reais para mim da casa. Você entendeu? Vou dar de vida, então. Entendeu? Então, assim, aí as pessoas que falam são as pessoas que mais me embajulou aqui dentro. Mais me embajulou. Tá entendendo? Então, isso é ingratidão, irmão. Só que a gente vê isso nos outros. E muitas das vezes nós podemos estar, de outra maneira, praticando, vivendo isso. Então, esse ensinamento serve para abrir o nosso entendimento, os nossos olhos. Quando eu estava estudando isso aqui, eu disse, Senhor, abre os meus olhos. Abre, Senhor, o meu entendimento. Eu quero viver isso. Eu não sou perfeito. Eu não quero bajular ninguém para fazer, meu irmão, você é uma bênção, irmão. Tá aqui, rapaz, irmão, tudo que você faz, irmão, faz isso aqui para mim? Ó, isso é bajulador, irmão. Não, irmão, nós temos que ser verdadeiros, sinceros, honestos, justo, né? Porque veja bem, Jesus cura todos, mas são poucos os que agradecem. São poucos, irmão, o que volta para agradecer. E muitas das vezes, quando volta porque pegou a doença de novo, pegou a ferida de novo, né? Pegou a ferida de novo. Eu tenho um rapaz que eu recebi ele por 8 vezes aqui. Só me procura quando está precisando. Só me procura quando está precisando. A última vez eu disse assim, irmão, agora tu se lembrou, né? Está precisando. Porque só quando está precisando. E muitas das vezes é o tipo de uma pessoa que não sabe ser grato. Murmura, reclama, vai contra tudo. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas para que nós não venhamos pegar essa doença, este mal chamado ingratidão. Amém, gente? Amém. Amém? Que essas palavras possam ajudar você aí da live, né? Eu quero colocar em prática, porque uma das coisas que eu procuro me esforçar, irmão. Não adianta nada eu pregar, eu ensinar e eu estar fazendo tudo ao contrário. É fácil, pastor, viver isso? Não. Também não é impossível. Aleluia. Amém? Vou pedir ao irmão Francisco fazer essa oração de agradecimento aí a Deus. Fechar os olhos, irmão, pensando em Deus. Soberano Deus, eterno Pai, estamos na presença do Senhor, para agradecer por esse ensino maravilhoso, que possa entrar em nossos corações, em nossas mentes, fazer com que a palavra diz, poder sermos gratos, que não prevaleça a ingratidão. Quero agradecer, louvar pela vida do pastor Jusilano, pela vida da família dele, por todos nós que estamos aqui. Quero apresentar todos da live, aqueles que necessitam de uma palavra de favor, uma palavra de apoio, de ânimo, que esse ensinamento possa servir para alguma pessoa que esteja ali aflita, até mesmo chorando. Não tem muito o que falar, somente de agradecer ao Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, hoje, amanhã e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus é por nós. Deus Impedirá. Terminado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. É como isso de fora. E daí é o fedor. Não é não.